Boa tarde, alunos. Vamos falar um pouco a respeito dessa unidade número 1, que vocês já devem ter estudado bastante, lido no material de referência, mas me cabe aqui fazer uma videoaula, dar algumas explicações para que vocês entendam mais um pouco a respeito deste assunto, que é um assunto bastante atual, bastante interessante e que diz respeito à nossa prática pedagógica, porque como pedagogos que vocês serão daqui a pouco e como pedagoga que eu já sou há bastante tempo, a avaliação institucional está vinculada diretamente com uma palavra e que é a palavra mágica que nos guia atualmente em todas as instituições escolares que a gente tem notícia, pelas quais nós passamos, seja como aluno, seja como professor. Essa palavrinha se chama qualidade. Então, a nossa avaliação institucional no ensino está vinculada diretamente à questão da qualidade. Esse material de referência da disciplina Avaliação Institucional foi escrito por mim e é com muito prazer que eu apresento estes conceitos para vocês. Essa minha primeira unidade, ela está vinculada aos conceitos principais de avaliação institucional e eu quero mostrar para vocês que esse instrumento, ele é considerado também um instrumento teórico e metodológico que vai nos auxiliar a mensurar a qualidade que é oferecida pelas organizações escolares, nas quais nós passamos, em todos os seus níveis. Educação infantil, educação básica e ensino superior. Obviamente, mas não tão óbvio assim, né? A gente vai falar agora. A avaliação institucional tem um histórico, tem uma origem, e eu quis passar para vocês nessas poucas folhas um pedaço da história da avaliação institucional. Começou realmente no ensino superior, com a formulação de um documento chamado PAIUB, Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras, quando, nos anos 70, chegou-se à conclusão de que o Brasil não tinha uma universidade de qualidade, o ensino não era de qualidade. E esse PAIUB, que é esse documento, que foi sintetizado pelo MEC na época, ele foi resultado de um movimento bastante significativo de estudantes, um movimento político, um movimento social, que se agregou em torno de uma busca muito forte de uma relação entre reforma universitária e avaliação da qualidade, naquilo que a gente considerava que seria para aquela época qualidade em ensino. E eu mostro aí para vocês como é que nós podemos pensar em avaliação no foco da qualidade quando nós pegamos o conceito de ideologia. A ideologia, ela existe desde quando nós nos damos por gente, né? A gente se conhece por gente, porque a ideologia está na base da dominação. Somos pessoas, somos seres sociais, somos seres históricos e estamos, ora sim, ora não, na relação de dominação e de submissão, dependendo do lugar onde nós estivermos em determinado momento. Nós veremos, daqui a pouquinho mais para baixo, que a história da educação brasileira, ela é toda marcada pela história da classe dominante que chegou ao Brasil para manter a fidelidade
de quem eles estavam submetendo, que no nosso caso aqui seriam os brasileiros, que os portugueses chegaram trazendo toda a cultura de Portugal, trouxeram para nós uma dependência econômica e as classes dominantes trouxeram seus valores. Para quê? Para nos submeter, para que pudéssemos ser uma colônia de Portugal. E na verdade foi isso que aconteceu durante muitos e muitos e muitos anos. E esse raciocínio na economia, na cultura, se reflete também na educação. E já naquela época, quando a família real chegou ao Brasil, os seus componentes, os componentes dessa família, já traziam em si as sementinhas do que eles consideravam como os cursos que tinham maior qualidade, maior status e maior domínio, tanto em Portugal, para trazer aqui para o Brasil, e disseram: olha, nós queremos que os filhos que nascerem aqui no Brasil, eles tenham profissões que sejam de prestígio, que sejam reconhecidas e que tenham status. Quais eram essas profissões? Direito, medicina e engenharia. Essa passagem está descrita lá em Martini, 1987, na página 116. Então a gente já vê que os critérios de qualidade já se aplicavam a esses três cursos desde 1800, de 1500 a 1800, durante essa batalha Brasil-Portugal. Bom, mas depois da fundação, da elaboração desse documento, já nos anos 80, aqui 70 e 80 do século 20, por que esse documento do PAIUB foi criado? Porque constatou-se que no Brasil não havia, depois dessa briga toda, um ensino superior de qualidade e que pudesse atender às expectativas dos brasileiros que já faziam curso superior naquela época. Nós tivemos pelo menos 3 modelos de avaliação institucional que tiveram vigência de 1965 para cá. Vocês podem ver aí que nós tivemos o plano Action, depois nós tivemos a Comissão Matos, que vocês poderão ler também o que foi esse documento da Comissão Matos, para chegar na nossa avaliação institucional hoje, como nós estamos vivenciando, presenciando, mas já bem melhor, com critérios mais definidos, né, e bem mais consistentes. Mas naquela época, qual foi a conclusão que essa comissão chegou? Quem estava avaliando qualidade? Entre 1980 a 1990, foi-se constatado que o Brasil não tinha ensino superior público que fosse competente e eficiente. A gente não tinha pessoas capacitadas para o trabalho acadêmico na universidade pública. Nós não tínhamos verbas públicas destinadas exclusivamente para, naquela época, o primeiro grau ou a educação básica hoje. Para quê? Para eliminar o analfabetismo. E com isso tudo, a gente viu que a nossa educação já era de péssima qualidade logo na sua origem. E eu usei uma expressão aqui muito que veio na minha cabeça na hora de escrever esse material, é que a gente tinha uma educação muito solta, uma avaliação muito deixada para lá, né? Que vinha do nada e ia para o nada. Só que houve um momento que alguém se dispôs a falar assim: não, a gente vai querer qualidade de verdade nessa nossa educação brasileira. Foi quando nós pudemos observar o movimento
na nossa Constituição Federal e posteriormente na nossa velha e boa LDB, quando ela fala da estrutura e funcionamento da educação brasileira e vai definir nos seus artigos, a partir do artigo 31, o que é avaliação e o que é qualidade na educação infantil, o que é qualidade na educação básica e depois o que é avaliar qualidade no ensino superior. Vejam que eu falei com vocês que a gente tinha como origem a educação superior. O foco de investigação da qualidade teve origem lá no ensino superior, no Brasil na década de 70 e 80, e que depois se espalhou para os outros níveis de ensino. E é isso que eu trato aqui nessa unidade número 1, e cheguei agora na nossa avaliação institucional tal qual ela está vigente. Hoje, no século XXI, ano de 2015, o MEC estabeleceu para o ensino superior, por meio dos sinais, que é um sistema nacional que avalia a educação superior e estabelece a avaliação institucional, tanto interna quanto externa, para garantir aos estudantes a questão da qualidade nos processos de ensino-aprendizagem e nos seus processos educativos. Gostaria que vocês lessem com mais cuidado, com mais carinho, a teoria na prática, porque eu dou aí um exemplo, sempre nessa disciplina, eu coloco exemplos de situações que eu já vivi, para que vocês possam entender melhor os conceitos que eu trabalhei na unidade. Então, nós vimos nessa unidade número 1 o histórico, um breve histórico da avaliação institucional, quando ela começou lá na dominação de Portugal sobre o Brasil, trouxeram para cá as profissões de prestígio, a nossa universidade sem qualidade e que exigiu do MEC um posicionamento a respeito do que é e do que seria qualidade naquela época, por meio de um documento chamado PAIUB. E então vocês podem estudar essa unidade com mais profundidade quando vocês estiverem com um tempo a mais, já que vocês já viram essa unidade estudando para as nossas atividades. Na unidade número 2, que eu vou falar daqui a pouquinho, eu quero mostrar para vocês 2 pontos interessantes, específicos, que são as concepções de avaliação institucional que são vigentes hoje nas instituições escolares, tá ok? Meu abraço, até daqui a pouco, quando eu começo com a unidade número 2, concepções e modelos de avaliação institucional. Tchau.